Quando eu tinha 10 anos, meus pais me matricularam em aulas de natação. Toda sexta-feira, eu e meu irmão íamos ao clube e, depois do treino, sempre passávamos alguns minutos na banheira de hidromassagem antes de irmos embora. Foi lá que eu vi aquele homem pela primeira vez. Na época, eu era apenas uma criança, então não sabia explicar o motivo, mas havia algo nele que me deixava extremamente desconfortável. Ele era alto, muito magro, tinha o nariz comprido e uma pele avermelhada, como se estivesse constantemente queimada de sol. O que realmente chamava atenção, porém, era a forma como ele me encarava. Ele não desviava os olhos. Ficava apenas olhando. Durante todo o tempo. No começo tentei ignorar. Achei que fosse coincidência. Mas toda sexta-feira ele estava lá. Na mesma banheira. No mesmo horário. Sempre olhando para mim. Chegou um momento em que eu preferia sair da água antes do tempo só para não ter que dividir aquele espaço com ele. Eu não fazia ideia de que aquele seria apenas o começo de um pesadelo que duraria anos. Depois de algumas semanas, comecei a notar uma coisa estranha. Eu via aquele homem em todos os lugares. No supermercado. No shopping. Perto da minha escola. Na rua enquanto meus pais dirigiam. E, claro, todas as sextas-feiras na piscina. Era impossível ser coincidência. Conforme o tempo passava, outro detalhe começou a me assustar. Ele quase sempre estava vestido de preto. E carregava uma câmera fotográfica pendurada no pescoço. Naquela idade eu não entendia o motivo de um adulto tirar tantas fotos em lugares tão aleatórios. Hoje, olhando para trás, sinto um frio na espinha. Um dia fui ao shopping com uma amiga. Estávamos andando pelos corredores quando percebi aquele rosto familiar do outro lado da praça de alimentação. Era ele. Assim que nos viu, começou a caminhar na nossa direção. Tentamos mudar de corredor. Ele também mudou. Entramos em outra loja. Ele apareceu poucos minutos depois. Foi quando entendemos que estávamos sendo seguidas. Corremos até um segurança e contamos o que estava acontecendo. No instante em que percebeu que estávamos falando com alguém, o homem simplesmente virou as costas e desapareceu entre a multidão. Depois desse episódio, fiquei meses sem vê-lo. Achei que finalmente tudo havia acabado. 2 anos se passaram. Eu já tinha 12 anos. Numa manhã aparentemente comum, a professora entrou na sala e disse que eu precisava ir até a secretaria. Ela explicou que um tio havia ido me buscar. Estranhei. Meus pais nunca avisavam em cima da hora. Mesmo assim, fui até lá. Assim que entrei na secretaria, meu coração quase parou. Era ele. O mesmo homem. Parado na recepção. Com um sorriso enorme no rosto. Os braços abertos, como se estivesse esperando um abraço. Naquele instante, o mundo inteiro pareceu congelar. Lembro de sentir minhas pernas tremerem. Ele olhava para mim como se realmente acreditasse que eu iria até ele. Antes que qualquer funcionário dissesse alguma coisa, olhei para a atendente e falei o mais alto que consegui. Esse homem não é meu tio. O sorriso dele desapareceu imediatamente. A escola trancou as portas, chamou meus pais e acionou a polícia. Mas ele conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. Achei que aquilo fosse fazê-lo desistir. Não desistiu. Dias depois ele passou a aparecer do lado de fora da escola. Ficava perto do portão durante o horário da saída. Acenava para mim. Sorria. Às vezes segurava barras de chocolate, tentando me convencer a ir até ele. Eu nunca saía da escola sozinha. Sempre esperava meus pais entrarem no estacionamento antes de deixar o prédio. Minha família já vivia em estado constante de alerta. Foi então que a polícia finalmente conseguiu identificá-lo. A notícia foi devastadora. Aquele homem já era um criminoso condenado por crimes sexuais contra menores. Durante a investigação, a polícia apreendeu a câmera fotográfica que ele carregava para todos os lados. O que encontraram dentro dela fez meus pais perderem completamente o chão. Havia centenas de fotografias minhas.
Fotos na piscina, na rua, na saída da escola, no shopping, no mercado, mas nenhuma delas foi tão perturbadora quanto as últimas. Algumas imagens tinham sido feitas através da janela do meu próprio quarto. Ele sabia onde eu morava. Em algum momento, esteve parado do lado de fora da minha casa observando minha rotina sem que ninguém percebesse. Até hoje não consigo imaginar quantas vezes isso aconteceu. Meus pais trocaram fechaduras, instalaram novas cortinas, mudaram completamente a rotina da família. Durante meses, ninguém mais deixava uma janela aberta. Qualquer carro parado na rua era motivo de preocupação. Qualquer barulho durante a noite fazia meu pai verificar todas as portas da casa. Depois de muita insistência, conseguimos uma ordem de restrição. Felizmente, nunca mais vimos aquele homem. Mas algumas marcas simplesmente não desaparecem. Hoje sou adulta. Ainda me pego olhando por cima do ombro quando sinto que alguém está me observando. Ainda fecho as cortinas assim que escurece. E, sempre que vejo alguém segurando uma câmera apontada para uma multidão, lembro daquele homem. O pior de tudo não foi descobrir que eu estava sendo seguida. Foi perceber que, durante anos, alguém conhecia minha rotina melhor do que eu mesma. E eu nunca desconfiei do quanto ele realmente estava perto. Durante um dos períodos mais comuns da minha vida, quando trabalhava em uma unidade do Subway, jamais imaginei que um simples cliente transformaria minha rotina em um pesadelo. Era um emprego simples, mas eu gostava do ambiente e sempre procurei tratar todos os clientes com educação. Talvez tenha sido justamente essa minha forma de agir que chamou a atenção da pessoa errada. Tudo começou de forma aparentemente inofensiva. Um homem, que aparentava ter entre 35 e 40 anos, passou a aparecer todos os dias no horário do almoço. No início, achei que fosse apenas mais um cliente fiel. Mas havia algo estranho. Ele sempre fazia o pedido bem devagar, prolongando a conversa o máximo possível. Comentava sobre minhas tatuagens. Perguntava onde eu tinha colocado cada piercing. Queria saber quanto tinham custado. Quem tinha feito? Se doíam. As perguntas eram cada vez mais pessoais. Mesmo assim, eu respondia de forma educada, tentando encerrar o assunto rapidamente. Depois de pegar o lanche, ele não ia embora. Sentava em uma mesa de frente para o balcão. E ficava ali, por quase 2 horas. Sem mexer no celular. Sem ler nada. Sem conversar com ninguém. Apenas me observando. O tempo inteiro. Sempre que eu levantava a cabeça para atender outro cliente, encontrava os olhos dele fixos em mim. Aquilo começou a me deixar extremamente desconfortável. Depois de alguns dias, ele passou a insistir para que eu desse meu número de telefone. Eu recusava. No dia seguinte, perguntava de novo. Depois apareceu com um presente. Era um kit de alargadores para a orelha, porque havia reparado que eu usava piercings. Nem pensei 2 vezes. Recusei imediatamente. Foi aí que a situação começou a sair do controle. Em uma tarde de pouco movimento, eu estava organizando o estoque nos fundos da loja quando ouvi o telefone tocar. Atendi normalmente. Do outro lado da linha ouvi uma voz familiar. Era ele. A primeira pergunta foi: "Você está sozinha aí?" Meu corpo inteiro gelou. Olhei imediatamente para a frente da loja. Não havia ninguém. Como ele sabia que eu estava trabalhando naquele horário? Como conseguiu o telefone da loja? Respondi rapidamente que não podia conversar e desliguei. Minutos depois, o telefone tocou de novo. Era ele. Depois mais uma vez. E outra. As perguntas ficaram cada vez mais perturbadoras. Queria saber se eu tinha namorado. Com quem eu morava. Que horas saía do trabalho. Se costumava voltar sozinha para casa. Depois começou a fazer perguntas de natureza sexual. Eu já estava tremendo. Minha gerente percebeu que havia algo errado e tomou o telefone da minha mão. Ela foi direta.
Disse que ele estava proibido de entrar na loja e que, se voltasse a ligar ou aparecesse ali novamente, chamaria a polícia. Ele desligou. Nunca mais telefonou. Durante uma semana inteira, ele simplesmente desapareceu. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Nada. Respirei aliviada. Achei que finalmente ele tivesse desistido. Naquela sexta-feira, terminei meu expediente pouco antes do anoitecer. Me despedi da equipe e saí pelos fundos da loja em direção ao estacionamento. Meu carro estava praticamente sozinho. Enquanto caminhava, notei uma figura parada ao lado dele. Parei imediatamente. Era ele. Fiquei completamente imóvel. Ele olhava para dentro do meu carro, como se estivesse procurando alguma coisa. Meu coração começou a disparar. Foi então que lembrei de um detalhe terrível. Na correria daquele dia, eu havia deixado a porta traseira destrancada. Antes que eu pudesse reagir, vi aquele homem abrir a porta com toda a naturalidade. Olhou rapidamente para os lados. Entrou no banco de trás. E fechou a porta. Ele simplesmente desapareceu dentro do meu carro. Naquele instante eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Ele não estava esperando para falar comigo. Ele estava esperando por mim. Se eu tivesse caminhado até o carro olhando o celular, se tivesse entrado normalmente, eu jamais teria percebido que havia alguém escondido atrás de mim. Corri de volta para a loja o mais rápido que consegui. Entrei chorando e quase sem conseguir falar. Minha gerente trancou imediatamente todas as portas. Ninguém saiu do restaurante. A polícia foi acionada. Os minutos seguintes pareceram durar horas. Os policiais chegaram rapidamente e cercaram o estacionamento. Quando abriram a porta do meu carro, ele realmente estava lá, escondido no banco traseiro. Recusou-se a sair. Precisaram retirá-lo à força. Mas o pior ainda estava por vir. Durante a revista, os policiais encontraram uma faca de açougueiro. Encontraram cordas. E encontraram um pano embebido em clorofórmio. Lembro de um dos policiais olhar para mim por alguns segundos antes de guardar tudo dentro do saco de evidências. Ninguém precisou dizer em voz alta o que todos estavam pensando. Se eu tivesse entrado naquele carro sem perceber que ele estava escondido, provavelmente nunca mais teria voltado para casa. Até hoje essa ideia me persegue. Às vezes acordo durante a madrugada imaginando aquele momento. E se eu tivesse saído um minuto antes? E se estivesse distraída? E se não tivesse olhado para o estacionamento? Foi apenas por acaso que percebi aquele homem antes de abrir a porta. Um único minuto. Foi isso que separou minha vida de um destino que eu nem gosto de imaginar. Desde então, nunca mais entro em um carro sem olhar primeiro o banco de trás. Porque eu aprendi, da pior maneira possível, que o verdadeiro terror nem sempre aparece de repente. Às vezes, ele espera em silêncio, bem atrás de você. Quando eu tinha 19 anos, consegui alugar meu primeiro apartamento. Não era grande, nem luxuoso. Era um lugar simples, mas era meu. Eu estava começando a vida adulta e tudo o que queria era trabalhar, pagar minhas contas e viver em paz. No apartamento logo acima do meu morava uma garota chamada Jen. No começo, ela parecia completamente normal. Trocávamos um oi quando nos encontrávamos na escada, nada além disso. Um dia ela me contou que havia terminado um relacionamento abusivo. Disse que o ex-namorado era agressivo e que ainda tinha medo de que ele aparecesse por lá. Perguntou se eu poderia passar meu número de telefone caso ela precisasse de ajuda em alguma emergência. Achei que era apenas um gesto de gentileza. Passei meu número sem pensar duas vezes. Foi o pior erro da minha vida. Algumas noites depois, meu telefone tocou perto da meia-noite. Era a Jen. Ela estava completamente bêbada. No início parecia apenas querer conversar, mas a ligação rapidamente tomou um rumo estranho. Entre crises de choro e momentos de raiva, ela começou a dizer que eu precisava terminar meu relacionamento com minha namorada, Sui. Segundo ela, nós dois estávamos destinados a ficar juntos. Tentei rir da situação,
imaginando que era apenas o álcool falando. Quando expliquei que amava minha namorada e que aquilo nunca aconteceria, a voz dela mudou completamente. Ela desligou. Achei que a história terminaria ali. Não terminou. Naquela mesma madrugada, por volta das 2 da manhã, alguém começou a bater desesperadamente na porta do meu apartamento. Era ela. Ela gritava meu nome enquanto socava a porta sem parar. Os vizinhos acordaram. A polícia foi chamada. Quando os policiais chegaram, Jen inventou uma história completamente diferente, dizendo que eu havia prometido ajudá-la e depois a abandonei sozinha. Os policiais foram embora sem entender muito bem o que estava acontecendo. Infelizmente, aquilo virou rotina. Ela aparecia na minha porta em horários aleatórios. Mandava dezenas de mensagens. Ligava sem parar. Inventava histórias para qualquer pessoa que perguntasse sobre nós. Mesmo assim, nada me preparou para o que aconteceu algumas semanas depois. Voltei do trabalho em uma sexta-feira completamente exausto. Assim que abri a porta do apartamento, percebi que havia algo errado. Tudo estava impecavelmente limpo. Minha cozinha brilhava. A sala estava organizada de um jeito que eu jamais deixava. Sobre a mesa havia um prato com biscoitos recém-assados. Meu estômago gelou. Eu tinha certeza absoluta de que havia saído deixando tudo bagunçado. Achei que alguém tivesse invadido o apartamento. Peguei um taco de beisebol que ficava ao lado da porta e comecei a procurar por cada cômodo. Quando entrei no quarto, Jen estava deitada completamente nua na minha cama. Ela sorriu para mim como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Disse apenas: "Você demorou." Até hoje não consigo explicar o pânico que senti naquele instante. Gritei para que ela saísse imediatamente. Ela começou a chorar. Depois a gritar. Depois dizia que me amava. Em seguida dizia que Sui era o problema e que, se ela desaparecesse, finalmente poderíamos ficar juntos. Chamei a polícia novamente. Ela foi retirada do apartamento, mas, por algum motivo, nada realmente acontecia. As semanas seguintes foram um inferno. Ela passou a perseguir não apenas a mim, mas também a Sui. Tentava convencê-la de que nós três deveríamos viver juntos em um relacionamento completamente absurdo. De alguma forma, ela acreditava que aquilo fazia sentido. Foi quando decidi me mudar. Não contei o endereço novo para praticamente ninguém. Achei que, finalmente, tudo acabaria. Eu estava errado. Meses depois, ela apareceu na cidade onde eu morava. Ninguém sabia como ela havia descoberto. Ela simplesmente aparecia. Às vezes perto do meu trabalho. Às vezes perto da minha casa. Outras vezes deixava mensagens em lugares onde eu certamente as encontraria. Foi então que comecei a entender que aquilo não era apenas uma paixão doentia. Era uma obsessão. Os anos passaram. Mesmo sem qualquer contato, ela nunca desistiu. Em 2006, descobri que ela havia tentado conseguir informações sobre mim entrando em contato com o local onde minha ex-namorada trabalhava. Ela inventou histórias para tentar descobrir onde eu morava. 2 anos depois aconteceu algo ainda mais inacreditável. Meu irmão mais novo estava estudando em outro estado, a centenas de quilômetros de distância. De alguma forma, Jen descobriu onde ele estudava. Ela viajou 3 estados apenas para encontrá-lo. Ela apareceu no bar onde ele trabalhava dizendo que precisava falar comigo. Meu irmão tentou expulsá-la. A situação saiu completamente do controle. Ela ficou agressiva. A discussão virou uma briga. No fim da confusão, Jen saiu do bar gravemente machucada, com 2 dentes quebrados. Foi somente depois desse episódio que as autoridades finalmente aceitaram que ela precisava de tratamento psiquiátrico. Ela foi considerada mentalmente incapaz e internada. Pela primeira vez em muitos anos. O silêncio voltou. Achei que aquele capítulo da minha vida finalmente havia terminado. Em 2012, porém, recebi uma ligação inesperada. Era um conselheiro da instituição onde ela estava internada. Ele perguntou se eu aceitaria encontrá-la uma única vez para ajudá-la a encerrar aquele ciclo. Naquele momento eu já era casado. Tinha filhos. Uma vida completamente diferente. Recusei imediatamente. Não por raiva, mas porque eu sabia que qualquer contato poderia reacender tudo outra vez. 1 ano depois recebi outra ligação. Dessa vez, era para informar que Jen havia morrido. Segundo disseram,
ela havia tirado a própria vida ao saltar de um penhasco no Arizona. Quando desliguei o telefone, não senti alívio. Também não senti felicidade. Apenas um vazio enorme. Passei anos tentando entender o que havia acontecido. Tudo começou porque uma vizinha pediu meu número de telefone para se sentir mais segura. Um gesto simples de educação acabou se transformando em mais de uma década vivendo com medo, mudando de cidade, olhando por cima do ombro e imaginando quando ela apareceria novamente. Até hoje, quando alguém pergunta qual foi a experiência mais assustadora da minha vida, não penso em fantasmas, demônios ou casas mal assombradas. Penso na Jane. Porque não existe nada mais assustador do que perceber que uma única pessoa pode transformar sua vida inteira em um pesadelo do qual você nunca sabe, de verdade, se conseguiu escapar. Essa história não aconteceu comigo, mas com duas amigas muito próximas. Eu conheço as duas há anos e posso dizer, sem exagero, que depois daquela noite elas nunca mais conseguiram se sentir completamente seguras dentro de casa. Na época, elas dividiam um apartamento no 5º andar de um prédio antigo, na região do Lower East Side. Como era o último andar, a janela da sala dava diretamente para o telhado do edifício ao lado, que era um pouco mais baixo. Não havia apartamentos acima delas, nem vizinhos de frente. Por causa disso, elas tinham uma sensação constante de segurança. Quase nunca fechavam as cortinas. Muitas vezes deixavam as janelas abertas para entrar ar durante a noite. Na cabeça delas, ninguém conseguiria chegar até ali. Era impossível. Ou pelo menos era isso que elas acreditavam. Numa noite aparentemente comum, as duas estavam terminando a rotina antes de dormir. Uma estava escovando os dentes. A outra organizava algumas coisas na sala. Foi então que um estrondo extremamente alto ecoou do lado de fora. Parecia que alguma coisa muito pesada havia despencado. As duas correram imediatamente até a janela. Quando olharam para o beco, 5 andares abaixo, viram o corpo de um homem caído no chão. Sem entender absolutamente nada, ligaram para a polícia. As viaturas chegaram poucos minutos depois. Os policiais isolaram a área e confirmaram que o homem havia morrido na queda. No início, todos imaginaram que fosse um acidente. Talvez alguém tentando acessar o telhado. Talvez um morador. Mas, conforme a investigação avançava, a cena começou a revelar uma história muito mais perturbadora. Próximo ao corpo, os investigadores encontraram uma longa prancha de madeira. Ela não fazia sentido ali. Até que um dos policiais olhou para cima. Foi então que tudo começou a se encaixar. A madeira tinha marcas nas duas extremidades. Ela havia sido usada como uma ponte improvisada. O homem não estava caminhando pelo telhado. Ele tentava atravessar o espaço entre o prédio vizinho e a janela do apartamento das minhas amigas. A única forma de fazer isso era equilibrando aquela prancha entre os dois edifícios. Em algum momento, enquanto atravessava, a madeira cedeu. Ou ele simplesmente perdeu o equilíbrio. E caiu 5 andares. Quando ouviram o estrondo, na verdade, elas estavam ouvindo o homem morrer. Mas havia um detalhe ainda pior. Durante a revista no corpo, a polícia encontrou uma faca escondida no bolso dele. A investigação revelou que aquele homem não tinha escolhido aquele apartamento por acaso. Segundo os policiais, ele observava a rotina das duas havia bastante tempo. Sabia que moravam sozinhas. Sabia que raramente fechavam as cortinas. E provavelmente também sabia que costumavam deixar a janela destrancada durante a noite. Tudo indica que ele esperou pacientemente até acreditar que aquele seria o momento perfeito para entrar. Se tivesse conseguido atravessar aquela improvisada ponte de madeira, as duas estariam completamente indefesas. Até hoje ninguém sabe exatamente o que ele pretendia fazer lá dentro. Mas o simples fato de carregar uma faca torna impossível acreditar que suas intenções fossem inocentes. O caso aconteceu em 2012. Pouco tempo depois, minhas amigas se mudaram daquele apartamento. Mesmo assim, o medo nunca foi embora. Até hoje elas dormem com portas e janelas trancadas. Fecham as cortinas assim que anoitece.
e sempre verificam mais de uma vez se todas as entradas da casa estão realmente fechadas. Às vezes conversamos sobre aquela noite. E a conclusão é sempre a mesma. Elas só continuaram vivas porque aquele homem não conseguiu chegar até a janela. O único motivo de nunca terem ficado frente a frente com ele foi porque, alguns segundos antes de invadir o apartamento, ele caiu.